Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje vamos iniciar o quarto vídeo falando sobre as armas espirituais. E hoje nós vamos falar do mecanismo de ação dentro da arma espiritual que nós temos, que é a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre o jejum hoje. O jejum é um mecanismo de ação. Estávamos num propósito, finalizando esse propósito no dia de hoje, quarta-feira, aonde o Senhor, Ele nos ensina sobre jejuar. Por que jejuar? Para que jejuar? Por que jejuar? Estávamos hoje fazendo, durante esses 3 dias, um jejum de 4 horas, aonde dentro dessas 4 horas a gente iniciava em uma oração, depois nós fazíamos uma oração no meio do jejum e no final entregamos o jejum em oração. Amém? Por que jejuar? Nós vamos aprender. Por que jejuar? Amém? Em Joel 2,12 diz o seguinte. Joel 2,12 diz o seguinte. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum, ele habilita o nosso espírito. Amém? Mortificando a carne, renunciando à carne, dizendo para a carne assim: eu não me movo por você, eu me movo pelo Espírito. O jejum é uma resposta, é uma afirmação à nossa carne, que quem governa a nossa vida é o Espírito de Deus que opera em nós e não a nossa carne. Então, o jejum deixa o meu espírito sensível ao Espírito de Deus. Amém? O jejum deixa o meu espírito sensível ao Espírito de Deus, sensível ao poder de Deus. Amém? O ato de jejuar é render-se a Deus em oração, é render-se a Deus em adoração. Amém? Declamando que Deus é o primeiro na minha vida. Então eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando eu faço um jejum, eu me consagro a Ele. Eu digo: Senhor, eu me submeto a Ti em adoração. Entende? Como está aqui em Joel 2,12, que diz: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então eu me rendo em adoração. Amém? Eu me rendo em adoração quando eu jejuo. Então o jejum, ele não é uma barganha. Muitos jejumam para uma troca. Tipo assim, ó, eu faço um jejum para que Deus faça isso para mim. Amém? O jejum, ele não é uma barganha. O jejum é um ato de render-se a Deus em adoração e dizer para Ele: seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Eu me rendo a Ele, eu me consagro a Ele, eu me submeto a Ele. Entende? Então, jejum não é barganha. Amém? Jejum não é barganha. Jejum é um instrumento de adoração ao Senhor. Amém? O jejum também é um instrumento de adoração ao Senhor. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-se-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, o jejum, ele é uma consagração, uma preparação para algo. Eu me consagro para algo, como nós estávamos fazendo durante esses 3 dias. Nós vamos nessa madrugada para uma escola profética. Nós vamos nos submeter àquilo que o Senhor deseja fazer. Amém? E para isso nós nos preparamos, nós nos consagramos para que o Senhor faça aquilo que Ele já determinou para nós durante essa escola. Então, o jejum, ele te consagra dizendo: o Senhor é o primeiro na minha vida, então eu dou ao Senhor o total controle, o total governo, para que Ele faça o que Ele determinou já. Então, também a consagração te prepara para algo, amém? Que o Senhor já estabeleceu. Entende? E já determinou a fazer através da sua vida. Então, nós vemos aqui que depois deles terem jejuado e orado, né, eles oraram e eles foram.
para a obra, fazer a obra que Deus já tinha determinado. Então eu me consagro dizendo, Senhor, Tu és o primeiro, faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer. Então é um exemplo também, jejuar é um exemplo de confiança, eu confio no Senhor, amém? Eu não quero controlar nada, é mais ou menos assim, estou dizendo assim, a carne não controla, eu não controlo nada, eu me consagro e o Senhor faz o que o Senhor deseja fazer, amém? Nós vamos ver um exemplo que nós temos dentro da palavra de Deus de confiança e consagração. Amém? Nós vamos ver esse exemplo que nós temos dentro da palavra de Deus, de um exemplo de confiança e de consagração, que está aqui, Esther 4:16. Esther 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nenhuma bebida, não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. A rainha Esther, ela foi usada por Deus, amém? Para salvar todo um povo. A rainha Esther sempre soube disso? Não, é óbvio que não. Claro que não. Mas a rainha Esther confiava no Senhor. Então, ela sabia que existiam leis, ela não poderia ir à presença do rei sem autorização. Então, o que ela fez? Ela sabia que ela tinha que falar com o rei. Ela sabia que ela precisava que houvesse uma mudança de decreto, porque senão o povo todo dela ia morrer. Amém? Todo o povo dela ia morrer. Então ela falou, eu confio no Senhor. Amém? Eu confio no Senhor. Então ela se consagrou a Deus. E ela disse para o povo, se consagrem também ao Senhor. Amém? Se consagrem, adorem a Ele em jejum. Coloquem Ele em primeiro, assim como eu vou colocar, e vou colocar as minhas criadas que vivem comigo também, para jejuarem comigo. Além dela exercer esse exemplo de confiança e de consagração, ela também ensinou eles a fazerem o mesmo. Digam, façam. E se tiver que acontecer algo comigo, que aconteça, porque eu confio em Deus. Então, ela não foi barganhar com Deus. Eu vou jejuar, Senhor, para que o Senhor faça assim, 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 assado. Não, ela foi e disse, vão, façam, eu vou fazer também. E o que tiver que acontecer comigo, vai acontecer. Eu confio no meu Pai. Eu confio no Deus Todo-Poderoso. Eu só vou adorar Ele. E vou fazer o que precisa ser feito. Porque se eu estou aqui, eu preciso fazer. Amém? Olha, que depósito de confiança. Que exemplo que nós temos. De uma mulher que se rendeu ao Senhor e adorou em jejum. Amém? Todos conhecem a história da rainha Esther. A história toda se reverteu e ela foi diante da presença do rei e o rei disse, minha amada, linda, minha esposa, minha rainha, o que queres? Sabe, Deus aquebrantou o coração daquele rei e ela foi usada por Deus para dizer ao rei aquilo que estava acontecendo. Então o rei mudou o decreto e se reverteu a situação. Amém? Vamos continuar aqui aprendendo as instruções que Deus nos deu sobre o jejum. Amém? Dentro da palavra do Senhor, Deus nos instruiu sobre o jejum. Nós vamos ver aqui em Mateus 6, versículo 16, 17 e 18. Mateus 6, versículo 16, 17 e 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que todos vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça
para os outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Agora veja bem, muitos gostam de dizer, eu tô jejuando, tô isso, tô aquilo. Às vezes acontece acidentalmente mesmo da gente comentar alguma coisa ou outra. Ah, não posso porque eu tô de propósito, tudo. É comum, às vezes a gente solta alguma coisinha ou outra. Mas nós continuamos felizes, alegres e contentes porque o Senhor está conosco. Não precisa a gente ficar com uma aparência triste, ah, tô morto, tô morrendo, ai, nada. Não, vamos nos alegrar, porque é uma expressão de adoração, de jejum, amém? Então vamos nos alegrar, não vamos nos perturbar e perturbar os outros com a nossa aparência, com a nossa falação, amém? Aqui, Isaías 58 também tem outra instrução. Isaías 58, versículo 3, 4, 5 e 6. Isaías 58, versículo 3, 4, 5 e 6. Diz o seguinte: porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum terminam em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e de cinzas? E é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor. O jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Amém? A instrução que Ele nos deu sobre o jejum. Do que adianta eu jejuar, eu orar, eu me consagrar ao Senhor e ficar em rixas, em brigas, em confusões, em discussões? Amém? Do que adianta eu ficar falando e estabelecendo jugo sobre os meus irmãos? Hoje o maior jugo que nós estabelecemos sobre os nossos irmãos, porque nós já não estamos mais nessa temporada de senhor, de escravo, no país que nós vivemos, isso não existe. Né? Existem leis e nós sabemos que, por mais que nós temos pessoas que são nossos empregados, tem regras, né? Tem leis que asseguram o empregado. Então, esse tempo nós não temos de julgo nesse sentido, porque tem proteção hoje nas leis. Mas nós sabemos que nós temos um jugo maior que a nossa língua, a nossa palavra, a nossa boca. Nós temos uma facilidade muito grande de dar decretos para as pessoas com as nossas falas. Então, hoje, a maior prática de injustiça que nós fazemos com os nossos irmãos é a língua, é falar, é decretar, é falar que o fulano é isso, que o fulano é aquilo, que Beltrano merece isso, que Beltrano merece aquilo, que é isso, que é isso, que é isso, que é aquilo, entendeu? Nós temos hoje essa facilidade de dar decretos e dar julgo. Então não adianta nada eu, diante da presença de Deus, me render a Ele. Mas durante o meu jejum, ali, que é um ato de expressar, de adorar, de render-se a Deus, eu ficar falando, decretando, anunciando palavras contrárias. Amém? Amém? Essa é a instrução que o Senhor nos dá sobre o jejum. Amém? Essa é a instrução que o Senhor nos dá sobre o jejum. Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós te damos honra, glória e graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Menos de nós e mais de ti, Senhor amado, querido, encha-nos com teu Espírito, Pai, endireita os nossos caminhos. Pai, tu és Deus soberano, Pai, Pai de eternidade, de amor, Príncipe da paz. Nós colocamos diante de Ti todas as nossas vidas e Te pedimos perdão por todas as vezes que nós jejuamos e damos julgos uns para os outros. Pai, nós Te pedimos perdão. Nos ensina a jejuar como o Senhor quer, conforme a Tua palavra, Papai. Confiando em Ti, sabendo que o Senhor está no controle, sabendo que tudo está nas Tuas mãos, Papai. Independente do que aconteça com nossas vidas, Senhor, nós queremos jejuar e expressar adoração a Ti, Pai, confiando
no Senhor, Pai, confiando em Ti, Deus amado, querido. Senhor, nós não queremos, papai, usar do jejum para uma barganha, mas nós queremos usar do jejum como um ato de adoração e render-se a Ti, Pai, Te colocando em primeiro. Vem nos ensinar, vem nos capacitar, vem nos fortalecer, Pai. Veste-nos com as Tuas armaduras, Paizinho amado, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, dá-nos sabedoria, abre o nosso entendimento, Senhor, tudo aquilo que cegou o nosso entendimento, venha cair por terra em nome de Jesus e que se abra um novo entendimento fundamentado na Tua palavra que é viva e eficaz. Toma os nossos corações, Pai, toma as nossas vidas. Colocamos diante de Ti os nossos irmãos, os nossos familiares, Papai, todos nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós Te agradecemos pela vida de cada um e Te pedimos, cobre cada um com Teu sangue. Dá ordem aos Seus anjos a respeito de cada um, Pai, nos fortalece em Ti. Nós Te amamos, Te adoramos, Senhor, pois só Tu reinas pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom, fiel, maravilhoso, amém? Descansa no Senhor, confia nele. Hoje seria um dia de live, mas como eu vou sair de viagem para a escola que a gente vai estar nesse final de semana, eu gravei o vídeo, deixei o vídeo aqui fundamentado na nossa série que nós estamos, que é as armas espirituais. Amém? Nós vamos continuar, essa série finaliza sexta-feira, na semana que vem nós continuaremos com uma nova série falando sobre a oração. Semana que vem a nossa série será sobre oração. Já está preparada? Já está pronta aí no gatilho? No sábado e no domingo não vou ter vídeo de ensinamento, somente de oração, tá bom? Já vou deixar avisado aqui. No sábado e no domingo. No domingo eu não vou ter porque eu vou estar em viagem também. Então eu não vou conseguir estar colocando, até porque eu vou estar na estrada nesse horário. Então eu vou deixar sábado e domingo sem o vídeo de ensinamento, mas teremos os vídeos de oração sábado e domingo normalmente. E na segunda vamos começar uma nova série falando sobre a oração. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.